Irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Mais uma vez temos o prazer de podermos estudar a palavra de Deus, poder compartilhar com os irmãos. Vamos ter um breve, mas importante estudo sobre a Trindade Divina e o mistério da Santíssima Trindade. Então, eu gostaria que os irmãos participassem desse estudo, prestigiassem esse estudo, e será em áudio. Então, eu peço aos irmãos que prestem bem atenção nas palavras desse estudo para uma boa compreensão sobre essa doutrina fundamental da Igreja Cristã. Tá bom? Então, para mim é um prazer compartilhar com os irmãos esse estudo, porque é de grande edificação espiritual. Tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela participação, pelo apoio. Em nome de Jesus. Breve estudo sobre a Trindade Divina. O mistério. O chamado mistério da Santíssima Trindade. A doutrina da Trindade é um dos mistérios da religião que aceitamos pela fé. Não podemos entendê-la pela razão, nem explicá-la com meras palavras. Costumamos expressá-la simplesmente assim: há um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todas as tentativas para explicar a Trindade fracassam, não porque ela seja contrária à razão, mas porque está acima da razão. É metafísica, é transcendental. Figuras e ilustrações que têm sido usadas para elucidá-la, como por exemplo a luz, a energia, o calor, a eletricidade, o magnetismo, a radioatividade, a força da gravidade, etc., ficam sempre muito aquém da realidade e apresentam distorções da verdade que as tornam insatisfatórias. Todavia, não seria razoável rejeitar essa doutrina pelo fato de ser um mistério. Estamos rodeados de mistérios no mundo natural em que vivemos, os quais, todavia, não só aceitamos, mas até usamos para o nosso bem-estar. Se o homem aceita os mistérios do mundo natural, como o próprio mistério da vida, do universo, com maiores razões deve aceitar os mistérios do mundo espiritual. Por isso, desde o princípio, o cristianismo tem reconhecido a Trindade como doutrina básica da fé cristã, não só porque ela está amplamente ensinada nas Escrituras, mas também porque se relaciona com a nossa vida religiosa e prática, como o próprio plano da salvação, e é, de certo modo, a chave de outras doutrinas bíblicas. Temos também aqui uma interessante revelação sobre a Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai, embora sejam um Deus único. Breves definições. Pergunta número 4 do Breve Catecismo. Quem é Deus? Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, poder, sabedoria, santidade, justiça, bondade e verdade. Quem é o Filho, Redentor escolhido do Pai? É Jesus Cristo, o único Redentor escolhido por Deus, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem, em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Essa é a pergunta 21 do Breve Catecismo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, da mesma substância e igual em poder e glória, e deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo, juntamente com o Pai e o Filho,
por todos os séculos. Confissão de Fé, capítulo 34. Há várias fontes em que essa doutrina é claramente afirmada, dentre as quais destacamos as seguintes: a Bíblia, o Credo Apostólico, a Confissão de Fé e os catecismos. A Bíblia é naturalmente a base fundamental e a autoridade suprema em que se firmam todas as demais doutrinas. Desde os primeiros versículos, a doutrina da Trindade aparece apresentada na Bíblia. Ela se encontra no relato da criação, Gênesis 1, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Relacionemos esse texto com João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A doutrina continua a aparecer até a consumação final no Apocalipse. Apocalipse 22, 16 a 18. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Essa doutrina aparece não apenas no princípio e no fim da Bíblia, mas também repetidamente através de toda a palavra de Deus. Em Gênesis 1, versículo 26, quando Deus cria o homem, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Em Gênesis 3, 22, quando Deus expulsa o homem do paraíso, ele diz: eis que o homem se tornou como um de nós. Em Lucas 1, versículo 35, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela seria a mãe do Messias, o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Temos também outros textos que podem ser facilmente guardados de memória, nos quais a Trindade se apresenta de maneira cristalina. Vamos ver aqui 3 textos. Mateus 3, versículos 16 e 17, no batismo de Jesus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E também Mateus 28, 19, quando fala da grande comissão. Disse Jesus: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E também 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, na bênção apostólica que o apóstolo Paulo conferiu. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Temos também a fonte do credo apostólico. As 3 primeiras afirmações de fé que encontramos nesse credo, que é o mais antigo do cristianismo, é do século IV da era cristã, referem-se especificamente à Trindade. Eu vou ler aqui de forma reduzida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo. Temos também a fonte da confissão de fé, no capítulo 3. Na unidade da divindade há 3 pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo.
E nos catecismos, a pergunta 9 do Catecismo Maior: quantas pessoas há na divindade? Há três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas três pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância e iguais em poder e glória, embora distintas pelas propriedades pessoais. E também a pergunta 6 do breve catecismo: quantas pessoas há na divindade? Há três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas três pessoas são um. São um único Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. Funções das três pessoas da divindade. Em virtude da sua unidade, as três pessoas da Trindade estão sempre presentes em todas as obras realizadas por Deus. Todavia, os estudiosos concordam em fazer certas distinções na base da relevância da obra de cada pessoa no exercício de determinadas funções. Assim podemos dizer que Deus Pai é o Criador. Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus Filho é o Salvador. Lucas 2,11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E Deus Espírito Santo é o regenerador e santificador. Tito 3,5 diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, segundo o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E temos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, novamente aí a Trindade de maneira explícita, como diz o apóstolo Pedro: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vemos também algo muito interessante em relação à Trindade na própria natureza. Nós chamamos de três em um, ou triunidade. Nós vemos isso na água, nós vemos isso na música, nós vemos isso no espaço, nós vemos isso na própria criação, vemos isso no tempo, essa triunidade que fala da Trindade de Deus que criou todas as coisas. Por exemplo, na água, os três estados da água: estado líquido, sólido e gasoso, três em um. Na música, nós vemos ritmo, melodia e harmonia, três em um. No espaço, o espaço tridimensional que nós vivemos, altura, largura e profundidade, três em um. O tempo também foi criado por Deus. Nós vemos aí também uma triunidade: passado, presente e futuro, três em um. Na criação, Deus criou o céu, a terra e o mar. Vocês veem que todos os seres viventes, ou eles vivem no ar, são os seres voláteis, ou vivem na terra, ou vivem no mar. Na terra, os seres terrestres, no mar, os seres marinhos. É três em um: terra, céu e mar. Então, tudo isso nos aponta também para um Deus trino: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como fosse a digital de Deus em tudo o que ele criou, na terra, no mar e no universo, nos céus, no universo. E outra coisa interessante sobre Deus, muita gente às vezes não entende como pode três ser um só, né? Mas na verdade não é um mais um mais um, é multiplicação, é um vezes um, é igual a um. Então Deus Pai vezes Deus Filho vezes Deus Espírito Santo é igual a um Deus só. Então nós não somamos, nós multiplicamos. Uma vezes um é igual a um. Então a primeira pessoa da Trindade mais a segunda pessoa da Trindade,
a primeira pessoa da Trindade vezes a segunda pessoa da Trindade vezes a terceira pessoa da Trindade é igual a um Deus só. São características evidentes da triunidade divina na própria criação. Na tradição reformada, a Confissão de Fé de Westminster, em 1646, declarou: na unidade da divindade existem três pessoas com a mesma substância, mesmo poder e a mesma eternidade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Portanto, a fé universal de toda a cristandade é esta: que adoremos um único Deus em trindade, e a trindade em unidade, não confundindo as pessoas nem dividindo a substância, porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra e a do Espírito Santo é outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. O Pai é não criado, o Filho é não criado, o Espírito Santo é não criado. O Pai é ilimitado, o Filho é ilimitado, o Espírito Santo é ilimitado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não há três eternos, mas um eterno. Portanto, não há três seres não criados, nem três ilimitados, mas um não criado e um ilimitado. Do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há três deuses, mas um só Deus. Portanto, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Contudo, não há três senhores, mas um só Senhor. Porque, assim como compelidos pela verdade cristã a confessar cada pessoa separadamente como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião universal de toda a cristandade de dizer que há três deuses ou três senhores. O Pai não foi feito de ninguém, nem criado nem gerado. O Filho procede do Pai somente, nem feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito nem criado, nem gerado, mas procedente. Portanto, há um só Pai, não três pais, um Filho, não três filhos, um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nessa trindade, nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor, mas todas as três pessoas coeternas são coiguais entre si, de modo que em tudo o que foi dito acima, tanto a unidade em trindade como a trindade em unidade deve ser cultuada. Logo, todo aquele que quiser ser salvo deve pensar desse modo com relação à trindade. Mas também é necessário para a salvação eterna que se creia fielmente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, fé verdadeira que creiamos e confessemos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é tanto Deus como homem. Ele é Deus eternamente gerado da substância do Pai, homem nascido no tempo da substância da sua mãe. Perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo de uma alma racional e carne humana. Igual ao Pai com relação à sua divindade, menor do que o Pai com relação à sua humanidade. O qual, embora seja Deus e homem, não é dois, mas um só Cristo. Mas um, não pela conversão da sua divindade em carne, mas por sua divindade haver assumido sua humanidade. Um, não de modo algum pela confusão de substância,
mas pela unidade de pessoa. Pois assim como uma alma racional e carne constituem um só homem, assim Deus e homem constituem um só Cristo, o qual sofreu por nossa salvação, desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ascendeu ao céu, sentou à direita de Deus Pai onipotente, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, em cuja vinda todo homem ressuscitará com seus corpos e prestarão conta de suas obras. E aqueles que houverem feito o bem irão para a vida eterna, aqueles que houverem feito o mal para o fogo eterno. Esta é a fé universal de toda a cristandade, para que se creia nela firmemente e fielmente. Encerramos aqui esse breve estudo sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Devemos sempre, em oração, receber essa palavra para que o próprio Espírito Santo venha nos esclarecer, venha iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que compreendamos essa doutrina de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a sua santa palavra. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.